Então, hoje nós vamos começar a ver interpretações da segunda forma fundamental. Hoje a gente vai ver uma interpretação geral da segunda forma fundamental em termos de variações normais. E depois também vamos ver a segunda forma fundamental no espaço euclidiano. Então nós começamos com uma imersão isométrica F de Mn em M-M, uma imersão isométrica. E nós queremos fazer uma variação dessa imersão isométrica. O que é uma variação? Uma variação suave é o seguinte. Uma variação suave dessa imersão isométrica é simplesmente uma aplicação diferenciável f, que vai do produto cartesiano de um intervalo I, cartesiano M, em M til M, um intervalo contendo o zero, intervalo da reta contendo o zero. Então isso aqui é um intervalo aberto. A f é uma aplicação diferenciável, uma aplicação suave, ou seja, sem infinito. E de tal maneira que nós temos, para todo t fixo, a ft, que é você fixar o t, que vai ser então uma aplicação de Mn em M til M. Isso é uma imersão para todo t. Não necessariamente isométrica. Tá? Aí seria uma deformação isométrica contínua. Não, é simplesmente uma imersão para todo t. No intervalo I. E além disso que f0, a nossa inicial, é f. Então é uma variação de f. Você tem que, para o valor de tempo t igual a zero, a imersão coincide com a imersão original, e para todo outro valor de t, ela te dá uma nova imersão de M em M til, pertinho ali de f da imersão original. E de modo que isso tudo é uma aplicação suave. Então é simplesmente isso, uma variação suave. E a cada variação suave nós podemos considerar o chamado campo variacional, que é simplesmente a derivada em relação a t. Então, a derivada em relação a t, isso aqui é simplesmente o campo ao longo do fator i. Esse aqui é o campo ao longo do fator i, que você, para criar o campo variacional, leva pela diferencial de f. Enxerga esse campo variacional, essa derivada em relação a t, lá no ambiente. Então, eu vou denotar por esse t estilizado aqui, o campo variacional, que é simplesmente a imagem do campo ao longo de I pela diferencial de f em t igual a zero. Mas observa que t igual a zero, a f0 é a nossa imersão original. Então isso me dá um campo ao longo de f, um campo do tangente a M til, ao ambiente, ao longo de f. Ou seja, eu posso olhar isso daqui como uma seção do fibrado tangente ao ambiente ao longo de f. Certo? Além disso, a gente diz que a variação ela é normal quando este campo variacional for normal a f em todo ponto. Então, f é dita uma variação normal
Isto é se o campo variacional é normal a f em todo ponto. E agora com isso a gente pode dar a seguinte interpretação da segunda forma fundamental em termos de variações normais. Então a proposição é a seguinte. A ideia é que quando você faz essa variação normal, se ela for uma variação normal, para cada t você vai ter uma nova imersão, que não é necessariamente uma imersão isométrica, vai mudar a métrica. E é justamente a variação da métrica que corresponde à segunda forma fundamental na direção do campo variacional. Então é essencialmente isso, essencialmente o operador de forma na direção do campo variacional, ele te dá a variação da métrica. Então, seja f de cartesiano mn em m til m uma variação suave de f, uma variação suave de uma imersão isométrica de uma imersão isométrica f de mn em m til m. Agora a gente vai decompor o campo variacional na sua parte tangente e na parte normal, porque a gente vai fazer a interpretação em geral para uma variação suave qualquer e depois particularizar no caso de uma variação normal, onde é mais explícito o papel da segunda forma fundamental. Mas a princípio vamos considerar uma variação suave geral. Então decomponha o campo variacional na sua parte tangente, mais uma parte normal, em suas componentes tangente e normal. Então, vale a seguinte fórmula para a derivada da métrica. A derivada da métrica em t igual a zero percebam que isso aqui é a métrica induzida pela imersão ft, em tempo t da variação. E a variação dessa métrica em relação a t, em t igual a zero, é dada da seguinte maneira. É a derivada no ambiente do campo variacional em relação ao primeiro fator x, produto interno com y, mais a mesma coisa aqui, trocando x por y. F estrela x, produto interno com a derivada no ambiente em relação a y do campo variacional. E, além disso, isso daqui também é igual a menos 2 vezes a segunda forma fundamental em xy na direção de eta. Lembrando que eta é a componente normal do campo variacional, mais
a derivada na subvariedade da parte tangente do campo variacional. Lembre que Z é a parte tangente do campo variacional. Produto interno com Y, mais a mesma coisa trocando x por y. É simétrico, claro. Né? Derivada da métrica é simétrica. Isso daqui para todo ponto e para quaisquer vetores tangentes nesse ponto. Para todo ponto x pertencente a Mn e todos os vetores xy tangentes a M em x. Em particular, agora, no caso em que é uma variação normal, não existe o z. Esta parte tangente aqui não existe, existe apenas o eta. Então, esses dois termos finais aqui vão morrer, sobra só a segunda forma fundamental. Eu posso passar dividindo aqui por menos 1/2, né? E obtenho que, em particular, se f é uma variação normal, então a fórmula se simplifica e obtemos uma interpretação geométrica para o operador de forma na direção do campo variacional. Que agora o campo variacional é simplesmente este eta aqui normal. E esse operador de forma é menos 1/2 da derivada da métrica em relação a t em tempo t igual a 0. Então, a segunda forma fundamental, ela te dá, essencialmente, a variação da métrica por uma variação suave normal, uma variação normal. E observem que tem esse sinal de menos aqui, né? Então, se, por exemplo, o operador de forma é positivo definido, nessa direção do campo variacional eta, significa que quando eu faço uma variação normal ao longo de eta, a métrica está diminuindo. Enquanto que se ele for negativo definido, por exemplo, a métrica vai estar aumentando ao longo de eta. E isso é bastante útil quando você fica em dúvida e não quer pensar muito se a esfera, se você pega, dependendo o campo que aponta para fora ou para dentro, e você quer saber se a segunda forma fundamental é positiva ou negativa definida em relação a esse campo, né? Você pode pensar nessa interpretação aqui. Se você pega o campo de dentro, por exemplo, da esfera, que aponta para dentro, quando você varia ao longo desse campo, a métrica está diminuindo. Ela tá ficando, a esferinha está ficando menor. Então, como a métrica está diminuindo, e tem esse sinal de menos aqui, significa o quê? Que é positiva definida a segunda forma fundamental. Já se você varia na direção do que aponta para fora, você está inflando a esfera, a métrica está aumentando. E, portanto, devido a esse sinal aqui, a segunda forma é negativa definida. É uma maneira bem simples de, sem pensar muito, saber, né, o sinal, de acordo com a orientação da esfera. Certo? Então é uma interpretação muito bonitinha. E como é que a gente prova isso? A demonstração é a seguinte. A demonstração é a seguinte. Em primeiro lugar, bom, então eu pego dois vetores tangentes, x e y, tangentes à subvariedade em um determinado ponto, né? E a primeira coisa que eu faço, eu vou estender eles a campos tangentes a M. Certo? Lembrando que essa notação aqui é para os campos locais, né? Então eu estendo eles a campos tangentes a M. E depois disso eu ainda estendo
a campos tangentes a esse produto cartesiano aqui, I cartesiano M. E vou usar a mesma anotação aqui, por abuso de notação, vou continuar representando por x e y, as devidas extensões. Então, estendendo aqui, olhando como campos no produto. Certo? Isso aqui a gente sempre pode fazer, por exemplo, por x, né? Como é que eu estendo? Para o x, eu faço simplesmente x de um ponto t, y, vai ser simplesmente o único campo, o único vetor tangente aqui no ponto ty, né? Tangente ao cartesiano, no ponto ty, de tal maneira, o único vetor aqui nesse tangente do produto, que é projetado no primeiro fator em 0 e no segundo fator em x. Então, se eu denoto por π1 a projeção no primeiro fator i, ele é projetado no primeiro fator em 0 e no segundo fator ele é projetado em x de y. Certo? Então, onde esse π1 é a projeção do primeiro fator, e o π2 é a projeção no segundo fator. Então, é simplesmente, isso aqui é o canônico, né, para estender campos em um fator para o produto. Da mesma forma como a gente fez para considerar o campo variacional, né, porque essa derivada aqui em relação a t, isso é um campo, na verdade, no produto, mas sempre ao longo desse fator, ou seja, é o campo que se projeta no campo canônico no primeiro fator e em 0 no segundo fator. Certo? Então eu faço isso, faço essa extensão aqui e enxergo esses meus vetores tangentes originais como campos agora no produto. E aí a gente tem que, como os fluxos de x e do campo ao longo de I comutam, porque afinal de contas, o fluxo do campo ao longo de I, eu só estou variando no fator I. E o fluxo deste campo ao longo do segundo fator, né, se eu considero f de tx, quando eu faço o fluxo desse campo aqui, ao longo de I, eu tô com o x está parado, eu só estou mexendo o t. E quando eu faço o fluxo de um campo x ao longo do segundo fator m, eu só estou mexendo nessa segunda coordenada aqui, e o t está parado. Então, tanto faz qual que eu faço primeiro. Se eu pego primeiro o fluxo ao longo do ddt, e depois componho com o fluxo ao longo de x, ou se eu faço o contrário, vai dar a mesma coisa. Porque eu estou mexendo um fator de cada vez. Então, devido a essa comutatividade dos fluxos, a gente tem aquela formulinha do colchete, né? Colchete de Lie, visto como uma derivada ao longo do fluxo, de um campo ao longo de outro. Então, por aquela formulinha, como os fluxos comutam, segue que os campos comutam. X e ddt comutam. Ou seja, que o colchete deles é 0. E a mesma coisa, claro, para y, porque isso é para qualquer campo ao longo do segundo fator. Tá certo?
Então, isso aqui é topologia diferencial, né? Isso aqui não tem métrica nenhuma. Isso aqui é bastante simples, né? Mas o interessante é que agora eu posso derivar a métrica. Então, derivando a métrica, princípio num tempo t qualquer, o que eu vou obter? Aplicando a regrinha aqui do produto, né? Eu vou ter a derivada no ambiente do f estrela x em relação a ddt. Porque esse ft aqui, lembrem que nada mais é do que a f para t fixo. Tá certo? Então eu vou ter isso daqui, f estrela y, mais, mesma coisa trocando x por y. Tá certo? E o interessante é que agora eu posso trocar o x e o ddt graças ao fato do colchete ser zero. Então eu posso simplesmente trocar isso. E aí eu fico com a derivada em relação a x do f estrela ddt. Mais essa mesma coisa aqui do outro lado. Tá certo? Então até aqui não fiz praticamente nada. Nessa passagem eu simplesmente usei o fato de que essa ft nada mais é do que a própria f grande com o t fixo. E como eu estou tomando a diferencial aqui da ft estrela aplicando num vetor tangente, isso coincide com a diferencial da grande, porque afinal de contas, se eu estou aplicando a diferencial aqui num vetor tangente, significa que eu estou fixando um t. O t está parado. Então, é exatamente pegar a diferencial da f grande aplicado no mesmo x, que é tangente ao segundo fator. O t está parado quando eu calculo essa derivada. Então isso justifica essa primeira passagem. E a segunda passagem é simplesmente que, como esses campos comutam, e aqui, lembre que essa daqui é aquela conexão induzida no fibrado tangente a M-til ao longo de F. Ou seja, visto como um fibrado ao longo desse produto aqui. Fibrado tangente a M-til ao longo de F. Ao longo desse produto aqui, por F. E essa aqui é a conexão induzida. Mas como aqui o colchete é zero, e a conexão da M-til de Levi-Civita é simétrica, eu posso trocar. E essa propriedade se carrega naturalmente para a conexão induzida. Então isso justifica essa segunda passagem. Mas observem quem é o F estrela DDT. É exatamente a definição do nosso campo variacional. Então, isso que aparece aqui, nada mais é do que o campo variacional. Tá certo?
Mas aí, de novo, né, este f grande, como eu estou calculando o diferencial aplicado em um vetor tangente, coincide com a diferencial do ft estrela, do ft, que é o θ parado. Então isso daqui é nabla-til derivada do campo variacional no ambiente em relação a x. E agora em t igual a zero, né, porque isso aqui é ft estrela y. Então, se agora eu faço em t igual a zero, o que eu obtenho? Que é a derivada em t igual a zero da métrica pela variação. E t igual a zero fica f0. Diferencial por f0. Na verdade, quando eu coloquei esse tal aqui, eu já estou calculando em t igual a zero, né? E essa passagem aqui já é em t igual a zero. Ou seja, na verdade, aqui a gente já está calculando em t igual a zero, porque lembra que o campo variacional é a derivada em t igual a zero. É uma seção de f estrela tm2. Certo? Então isso daqui já é em t igual a zero. Ok? Mas quem é f0? f0, pela definição de uma variação suave, é a imersão original. Então isso aqui nada mais é do que a forma que a gente queria chegar. Aquela primeira forma. Isso aqui é exatamente essa primeira igualdade aqui. Agora, para chegar na segunda igualdade, a gente vai usar as formas de Gauss e de Weingarten. Porque a gente tem a decomposição do campo variacional nas suas partes tangente e normal. Então eu substituo esse tal pelas suas partes tangente e normal aqui nessa equação. E uso Gauss e Weingarten. Então aqui é f estrela z mais eta. E agora posso usar Gauss e Weingarten. Então, Gauss para dar conta dessa parte tangente. E a forma de Weingarten para dar conta dessa parte normal. O que fica então? Vai ficar, usando o Gauss aqui, f estrela nabla x z, conexão de Levi-Civita da subvariedade, da M, né? Mais a segunda forma fundamental. Só que a segunda forma fundamental, ela vai morrer porque você está fazendo o produto interno com um vetor tangente. Isso aqui corresponde a esse pedaço aqui. Agora eu vou derivar o eta e usar Weingarten. Então aqui eu usei Gauss. E agora para derivar o eta eu vou usar Weingarten. Ou seja, menos f estrela a eta x mais a conexão normal, que também vai morrer porque eu estou tomando produto interno com vetor tangente. Abapé x
eta. Aqui usei Vanguard. Tudo isso produto interno com F estrela Y. Mais a mesma coisa aqui do outro lado. Tá ok? Então agora, quando eu estou com o produto interno com tangente, as partes normais morrem. Sobra então as partes tangentes. Ou seja, que é a derivada da métrica pela variação em tempo t igual a zero. Fica simplesmente duas componentes em cada produto interno aqui, né? E observe que quando eu tomo produto interno aqui com o F estrela, o AF original é uma imersão isométrica. A F original é uma imersão isométrica. Então aqui sim eu posso matar os F estrela. Que é preserva métrica. Então eu vou ter, pegando essa componente agora aqui, né? Este produto interno com esse, vai ficar isso aqui. E agora, pegando essa daqui, vai ficar isso aqui. E a mesma coisa aqui desse outro lado. Tá certo? Mas agora, quem é este cara aqui? O aeta é um operador adjunto, então é simétrico. Isto é igual a isto, que é simplesmente a segunda forma fundamental em xy, produto interno com eta, pela definição do operador de forma. Então vai dar duas vezes aqui. Mais essas duas componentes aqui. E isso é exatamente aquela nossa segunda fórmula que nós queríamos chegar. Certo? Então isso conclui a demonstração. Uma bonita interpretação da segunda forma fundamental em termos de variações normais. Claro, a gente mostrou para uma variação suave qualquer essa forma, mas obviamente como a gente observou, né? Se agora f é uma variação normal, significa que o campo variacional não tem mais parte tangente. Então essa parte não existe. Só fica eta. E portanto, nessa fórmula, o z, que é a parte tangente, morre. Então não tem esse termo, não tem esse termo, sobra só esse termo. Que aí você pode passar dividindo por menos 1/2 e chegar naturalmente nessa fórmula aqui, nessa interpretação mais direta da segunda forma fundamental. Ela te dá a variação da métrica por uma variação normal. Ok? Então, feito isso, agora a gente vai ver a segunda forma fundamental no espaço euclidiano.
Você vai ver que a gente pode interpretar a segunda forma fundamental no espaço euclidiano como a hessiana da função altura em relação a um hiperplano ortogonal a um vetor normal. Então vamos ver como é que funciona isso. Então, para isso, a gente vai primeiro obter uma relação geral, muito importante, entre o gradiente e a hessiana. Você pega um ambiente, você pega uma imersão isométrica, você pode definir uma função no ambiente. E aí, essa função no ambiente vai ter um gradiente, vai ter uma hessiana. O que acontece quando você restringe essa função do ambiente a uma subvariedade? O que eu estou dizendo? Eu tenho uma G, uma função definida no meu ambiente. E eu tenho uma imersão isométrica de uma M nesse ambiente. Então eu posso restringir essa função G à subvariedade, ou seja, fazer a composta. Tá certo? Agora isso daqui vai ser uma função de M, da subvariedade. Qual é a relação que existe entre os gradientes dessas duas funções? Da original e da restrição à subvariedade, e da hessiana. Tem uma fórmula geral que relaciona essas duas coisas. E depois existem duas funções muito especiais que podem ser consideradas no espaço euclidiano. Que é a função altura e a função distância. Distância é um ponto fixo. Aí a gente vai particularizar essa fórmula para essas duas funções especiais e tirar conclusões geométricas interessantes. Certo? Então agora vamos considerar, em vez de já começar com M2 aqui, enquanto isso não existe o ambiente, só existe uma variedade riemanniana, vamos chamar de M. Então vamos pegar uma variedade riemanniana, M, que está fazendo o papel aqui desse ambiente, na verdade. Tá? Mas só para relembrar os conceitos de gradiente e hessiana de uma função. Estou lembrando lá da geometria riemanniana, que se eu pego agora uma função numa variedade riemanniana, quem é o gradiente dessa função? O gradiente, que é denotado assim, grade de G, ele nada mais é do que um campo de vetores, de M, definido da seguinte forma. O gradiente de G num ponto X, produto interno com qualquer vetor tangente X, é a derivada da G em relação a X. Pelo teorema de Ries, existe um único vetor que é definido por meio dessa equação aqui. Simplesmente porque a derivada é uma transformação linear. A derivada é um funcional linear, então existe um único vetor, que é o dual desse funcional linear da derivada. E esse vetor é o gradiente. Isso daqui para todo ponto x e para todo vetor tangente em x. Certo? Então este é o gradiente. Enquanto que a hessiana pode ser pensada como
uma derivada do gradiente, ou uma derivada da diferencial, a derivada covariante, para que seja um tensor. Então, a hessiana de G, ele é definido da seguinte forma. É uma forma bilinear definida da seguinte forma. É a derivada covariante da diferencial de G. Então vamos abrir um pouco mais essa fórmula aqui. Ele é a derivada covariante da diferencial de G, que vai ser então o quê? Vai ser a derivada em relação a x da diferencial de G em relação a y, menos a diferencial de G na derivada de y em relação a x. Mas a diferencial de G em relação a y, uma outra notação, é pensando no y derivando x, derivando G. Então isso aqui é x, y e G, a derivada segunda. E isso daqui é a derivada do G em relação a essa derivada do y em relação a x. Isso aqui para quaisquer dois vetores tangentes, quaisquer campos tangentes aí. Então, observe primeiramente que a hessiana é simétrica. Porque quando eu faço a hessiana xy menos yx, aqui vai aparecer o colchete. Mas aqui também vai aparecer o colchete. Aqui aparece o colchete pela definição do colchete, com uma diferença das derivadas mistas, em ambas as ordens. Porém, aqui aparece o colchete justamente porque a conexão de Levi-Civita é simétrica. Então, corta os colchetes, dá zero. Ou seja, esse é simétrico. Além disso, agora a gente considera a definição do gradiente para ver essa primeira derivada aqui, de G em relação a Y, em termos do gradiente. E o que a gente chega? Então, se eu continuo essa equação aqui, se eu continuo, eu vou ter que a hessiana de G em xy é a derivada em relação a x dessa derivada do G em relação a y, que eu posso expressar usando a definição do gradiente. Ou seja, é o gradiente de G, produto interno com y. E aqui também. É o gradiente de G, produto interno com essa derivada, com o vetor que está derivando G, pela definição de gradiente. Mas a métrica é compatível. Então, aqui passa derivando como produto. Isso aqui é nabla x gradiente de G, y, mais grad G, nabla xy, que vai cortar com esse outro aqui. Ou seja, a hessiana é uma derivada do vetor gradiente, do campo gradiente.
certo? E aí eu posso utilizar tanto essa definição aqui, que ele já nasce como uma derivada covariante, né? Derivada covariante da diferencial, mas também agora vemos que ela é a derivada covariante do gradiente. Porque, claro, o gradiente é o dual da diferencial. Então, não é nenhuma surpresa isso. Mas o importante é que a gente tomou a derivada covariante. Então, é um tensor. Ou seja, é uma seção, esse ano aqui, esse ano de G, ela é uma seção do produto tensorial do dual com ele mesmo. Certo? Ou seja, ele é uma forma bilinear em cada ponto. Ela é linear em x e em y. A gente vê isso tanto aqui quanto pela própria definição aqui, né? Por essa não fica tão claro, né? Porque temos uma derivada segunda aqui. Mas a gente desconta essa parte justamente para virar um tensor, né? A própria definição de derivada covariante, a gente desconta essa parte para que vire um tensor. Porque isso aqui também é uma derivada segunda, né? Tem um campo aqui que é primeiro, estou derivando uma segunda vez. Mas daqui também fica bem claro, né? Que ela é linear em relação a x e a y. Ou seja, uma forma bilinear em cada ponto. É uma seção do produto tensorial do dual com ele mesmo. Tá certo? Então, só para relembrar, isso aqui é geometria riemanniana, né? Relembrando quem é o gradiente e a esse de uma função definida de uma variedade riemanniana. E agora, feito isso, a gente pode demonstrar aquela proposição que relaciona essas duas coisas, como eu falei. Né? Agora eu vou pegar uma função no ambiente e vou restringir a uma subvariedade. E quero saber qual é a relação entre os gradientes e as hessianas dessas duas funções, da função original e da sua restrição à subvariedade. E a relação é a seguinte. Nós temos a seguinte proposição. Seja f de mn em m til m uma imersão isométrica, e seja g uma função no ambiente, então o gradiente e a hessiana de G e da restrição de G à subvariedade são relacionados por o gradiente da H, da restrição, é simplesmente a parte tangente do gradiente da G original. Claro, identificando pela diferencial de F para morar no mesmo lugar. Né? Tá certo? Porque esse gradiente de H, lembrem, é um campo de M. Mas quando eu carrego pela diferencial, vira agora um campo de M til ao longo de F.
E isso é justamente a parte tangente do gradiente de G. Mas aí você vai me dizer, ah não, mas esse é um campo tangente a M2 ao longo de F, e esse é um campo tangente a M2 propriamente. Não, mas aqui eu estou tomando a parte tangente, estou compondo com F, obviamente. Estou omitindo aqui, mas tem uma composição. Ou seja, isso num ponto X, e aqui desse outro lado está no ponto F de X. Para que fiquem em pontos correspondentes, porque quando eu vou pela diferencial F, eu caio lá em F de X. Então, na verdade, é isso composto com F. E aí posso tomar a parte tangente. Tá certo? Então é simplesmente isso. O gradiente da restrição é a parte tangente do gradiente da original. E quanto a essiana? A essiana da restrição é a essiana da função toda mais uma parte envolvendo o gradiente, a segunda forma fundamental na direção do gradiente G, ou melhor, na parte normal do gradiente G. Então aqui aparece naturalmente a segunda forma fundamental. Isso aqui para todo ponto e todos os vetores. Então vejam como aparece naturalmente a segunda forma fundamental quando você calcula a essiana da restrição. Fica a essiana da função toda, original, mais essa parte aqui, que é a segunda forma fundamental na direção da parte normal do gradiente, ou seja, a parte que sobrou aqui, que é a parte tangente do gradiente é o gradiente da restrição. E a parte normal, se você pega o operador de forma nessa parte, é a diferença das essianas. Como é que a gente demonstra isso? A demonstração é a seguinte. Para essa primeira parte aqui, a gente simplesmente usa a definição do gradiente. Né? Então, quem é o gradiente de H, produto interno com X? Por definição, é a derivada de H em relação a X. Mas lembrem que H é a composta. H é G composto com F. Então aqui eu posso usar a regra da cadeia. Isso aqui é a derivada do G na direção F estrela X. E aí, por definição do gradiente de G, isso aqui é o gradiente de G, produto interno com F estrela X. E isso é exatamente essa equação aqui. Estou tomando a parte tangente do gradiente de G. Estou fazendo o produto interno com vetores tangentes. E está me dando a mesma coisa que o produto interno do gradiente H com X. Então isso mostra essa primeira identidade aqui. Quanto à parte da essiana, agora a gente vai usar isso daqui e também a fórmula de Gauss. Se eu agora quero calcular a essiana de H, por definição, ou melhor, pela consequência imediata da definição, que é essa formulatinha aqui, derivando do gradiente. Isso aqui é nabla x gradiente de H, y. Mas agora eu vou usar a fórmula de Gauss. Eu posso escrever isso daqui
derivando no ambiente. Eu posso derivar lá no ambiente. Aqui eu usei a fórmula de Gauss. Certo? Porque isso aqui, pela fórmula de Gauss, é quem? Pela fórmula de Gauss. Vamos deixar melhor essa passagem. Isso aqui é a derivada na subvariedade. Mais a segunda fórmula. Então vamos continuar na outra página aqui. A gente obtém então, que a hessiana de H vai ser a hessiana de G, que é essa parte aqui, mais esta outra parte aqui que eu posso passar para o outro lado. Como esse é normal e esse é tangente, posso passar para o outro lado com sinal de mais. E aí agora eu posso roubar esse perp aqui e colocar lá no outro lado. E vai me dar a segunda forma fundamental. E essa é exatamente a fórmula que a gente estava querendo mostrar. Então isso conclui a demonstração. E agora a gente tem um corolário interessante disso, que é no caso especial da função altura. A gente tem uma interpretação da segunda forma fundamental, de uma subvariedade do espaço euclidiano, como a hessiana da função altura. Então o corolário é o seguinte. Seja uma imersão isométrica no euclidiano agora, e seja HV, a função altura em relação ao hiperplano normal a um vetor V, já restrita a subvariedade, então esta função altura com respeito ao hiperplano normal AV, passando pela origem, mas eu poderia descontar um f de x0 para passar por um determinado ponto da subvariedade que não afetaria as diferenciais, seria constante. E aí então a hessiana é a segunda forma fundamental na direção de V. V não necessariamente é normal, de fato ele é normal quando C somente C é um ponto crítico.
Então a hessiana dessa função altura, aplicada em um par de vetores x, y, é simplesmente a segunda forma fundamental na direção de v. Isso em todo ponto para quaisquer vetores. Além disso, o ponto é ponto crítico, se somente se o v é um vetor normal naquele ponto. Um ponto x0 da subvariedade iria a um ponto crítico dessa função altura. C e somente C. O vetor V é normal em x0. Tá certo? E como é que é a demonstração disso? A demonstração é a seguinte. A gente vai simplesmente aplicar a nossa proposição. Essa nossa proposição geral aqui. A gente vai aplicar a função altura g no ambiente todo. Então eu posso definir a função altura no euclidiano todo. E aquela função altura HV simplesmente vai ser a restrição à subvariedade. Essa aqui é a minha função altura no ambiente, em relação ao hiperplano normal AV. E quem é o HV então? O nosso HV do corolário é simplesmente a restrição. G composto com F. E aí eu posso aplicar essa proposição que relaciona o gradiente hessiano das duas. Mas quem é o gradiente da G no ambiente? É o V, é o vetor constante V. Vetor constante, então a hessiana é zero. Hessiana de G é zero. Mas se a hessiana de G é zero, a gente vem nessa fórmula aqui, essa parte não existe. Fica só a segunda forma fundamental na direção do gradiente de G, que é V. E isso nos dá exatamente a fórmula que a gente queria. E quanto a essa última afirmação aqui? É ponto crítico se e somente se V é normal. Isso segue derivando a função altura. E quando eu derivo a função altura, isso aqui, quem que é? Quando eu derivo a função altura, vai dar, por definição, o gradiente de HV, produto interno com x. Mas o gradiente de HV, pela proposição, é a parte tangente do gradiente da função altura no ambiente. Então isso aqui nada mais é do que o gradiente no ambiente, produto interno com esse vetor tangente. Mas o gradiente de G é V. Então isso aqui é V, produto interno com x. Então é ponto crítico quando a diferencial é zero. Ou seja, quando isso é zero para todo vetor tangente. Ou seja, quando V é normal. Então isso mostra essa última afirmação aqui. Certo? Feito isso, agora a gente vai estudar o caso de hipersuperfícies e vai relacionar
o fato de o operador de forma ser positivo, ou ser definido com convexidade. A gente vai ter mais uma interpretação da segunda forma fundamental, no caso particular de hipersuperfícies, em função de convexidade. A gente vai ver que convexidade ela equivale a ser definida a segunda forma fundamental para hipersuperfícies do euclidiano. Então agora a gente pega uma hipersuperfície no euclidiano, uma hipersuperfície, e a gente diz que ela é localmente convexa em um determinado ponto. Quando existir uma vizinhancinha desse ponto, que está toda de um lado do espaço tangente. Mas pode, inclusive, intersectar o espaço tangente. Só não pode passar para o outro lado. Depois existe o conceito de estritamente localmente convexa, que pede que, além de estar uma vizinhancinha toda de um lado, o único ponto em comum com o espaço tangente seja o ponto X. Nós vamos primeiro dar a definição de localmente convexa. Se existe vizinhança U desse ponto X, tal que a imagem por F de U, está de um lado do hiperplano tangente AF em X. O hiperplano tangente e o hiperplano afim, obviamente, né, passando por f de x, ou seja, estou falando desse hiperplano afim de f de x mais o tangente, mais a parte linear. Né? Tá certo? Você tem uma vizinhancinha que está toda de um lado desse hiperplano tangente, a gente diz que ela é localmente convexa nesse ponto. E estritamente localmente convexa se adicionalmente o único ponto em comum com esse hiperplano tangente é o ponto X. Então a gente diz que ela é estritamente localmente convexa se ela é estritamente localmente convexa em X, se adicionalmente o único ponto em comum com esse hiperplano tangente é o ponto f de x. Este f de x aqui é o único ponto em comum. Essa interseção, então, da vizinhancinha com o hiperplano tangente afim. Aí a gente diz que ela é estritamente localmente convexa. Por exemplo, a esfera é estritamente localmente convexa. Então esse é um exemplo de estritamente localmente convexa. Em todo ponto. Você pega o hiperplano tangente à esfera. De fato, a esfera toda está de um lado desse hiperplano tangente. O único ponto em comum é o ponto que está tocando. E um exemplo de localmente convexa, mas não estritamente localmente convexa, é um cilindro sobre uma curva plana, com curvatura diferente de zero. Você pega uma curva plana, com curvatura diferente de zero, e faz um cilindro.
Aí, para cada ponto, ele vai estar todo de um lado do hiperplano tangente, mas vai ter uma reta em comum com o hiperplano tangente. Então, é localmente, estritamente convexa, mas não é estritamente localmente convexa. Claro que a curvatura tem que ser diferente de zero, né? Porque senão, se você pega uma curva que vai mudando, aí aqui, nesses pontos de curvatura zero, ela não está toda de um lado. Tem pontos, para qualquer vizinhancinha que você pegue, vai ter pontos dos dois lados do hiperplano tangente. Você faz o cilindro aqui, né? Vai ter pontos dos dois lados. Então tem que ter curvatura diferente de zero, né? Aí ele é localmente convexa, mas não é estritamente localmente convexa. Sempre tem uma reta ali na interseção, nessa interseção aqui. Não é um ponto só. Certo? E agora a gente então pode interpretar essa ser estritamente convexo em termos da segunda forma fundamental. Isso corresponde à segunda forma fundamental ser definida. Então o corolário é o seguinte. Se a segunda forma fundamental de uma hipersuperfície do euclidiano se ela é definida em determinado ponto, em um certo ponto x0, então a f é estritamente localmente convexa em x0. E a demonstração disso é a seguinte. Eu considero um vetor normal. E considero a função altura em relação a esse vetor normal. Vamos dizer, do hiperplano normal aqui, passando pelo ponto f de x0. Que isso não vai influenciar em nada no corolário que a gente demonstrou anteriormente, tendo em vista que vai ser uma constante. Quando derivar, vai continuar valendo essas mesmas propriedades. Né? A hessiana e do fato de ser ponto crítico, sem somente ser o vetor normal, não vai se alterar por eu ter subtraído. Poderia ter subtraído um f de x0 aqui sem nenhum problema. E aí, então, por esta afirmação aqui, ó, essa última afirmação do corolário, como eu peguei o vetor xi normal, segue que o x0 é ponto crítico. Tá certo? Mas, além disso, por essa fórmula aqui,
da hessiana em termos da segunda forma, como a segunda forma é definida em x0, segue que a hessiana é definida no ponto crítico x0. Então é máximo ou mínimo local estrito. Mas quanto é que vale a função altura em x0? Como está passando pelo x0, é zero. Mas se é máximo ou mínimo local estrito, significa que é estritamente positiva ou negativa em uma vizinhança. Ou seja, maior que zero ou estritamente menor que zero em vizinhança. Certo? Simplesmente isso. Prova. É pegar esse vetor normal e definir a função altura. Como ele é normal, segue que o x0 é ponto crítico. Como a hessiana é a segunda forma fundamental que é definida, segue que é máximo ou mínimo local estrito. Então, maior que zero, menor que zero em uma vizinhança. Ou seja, está toda de um lado do hiperplano tangente, e o único ponto de intersecção com o hiperplano tangente é o próprio x0. Estritamente localmente convexa. Certo? E agora a gente vai, assim como a gente viu para a função altura, quem era a hessiana, e o critério para ponto crítico, a gente vai ver para uma outra função muito importante do euclidiano, que é a distância até um ponto. São as duas funções mais importantes que se pode definir no euclidiano e restringir a uma subvariedade. São a função altura em relação a um hiperplano e a função distância em relação a um ponto. Então, uma outra consequência útil dessa proposição geral que relaciona os gradientes e as hessianas é também particularizar no caso da função distância. E aí a gente obtém o seguinte corolário. Seja f de mn em Rm uma imersão isométrica, dado um ponto Q do espaço euclidiano, seja H a distância dos pontos da subvariedade até Q. Então H de x, vamos botar um meio e distância ao quadrado para poder derivar tranquilamente. Distância de um ponto da subvariedade até Q ao quadrado. Então quem é a hessiana? A hessiana dessa função de distância em um par de vetores x, y é a segunda forma fundamental na direção do vetor ligante do ponto aqui, mais a métrica. Isso em todo ponto e para todos os pares de vetores tangentes. E além disso, um ponto é ponto crítico se e somente se esse vetor ligante é normal.
um certo ponto x0 de M é um ponto crítico de H, C e somente C, o vetor que liga x0 a Q, ele é normal em x0. E a demonstração disso é simplesmente aplicar aquela proposição geral ao caso particular da distância, da função de distância. Porque essa função de distância aqui, ela pode ser pensada como a restrição da função de distância no euclidiano, no ambiente. Então eu posso pegar a função de distância no espaço todo, e este H agora é simplesmente a restrição da G na sua variedade. E, portanto, se eu aplico aquela proposição geral que me dá a hessiana, quem que é o gradiente e a hessiana dessa função de distância aqui? O gradiente é simplesmente o vetor ligante. O gradiente de G em um determinado ponto x é simplesmente x menos q. E a hessiana é a métrica. Isso aqui é x, né? Esse aqui é constante. Então a hessiana é simplesmente a identidade. Isso aqui é só derivar, né? Para obter isso. Tá certo? Então agora eu venho nessa proposição geral aqui e a hessiana me dá a métrica. O gradiente me dá x menos q, ou f de x menos q. E isso é exatamente a fórmula que eu queria mostrar para a hessiana. Quanto a essa última afirmação, o critério para ser ponto crítico é simplesmente derivar h. Porque se eu derivo a h, o que eu vou obter? Por definição, o gradiente de h, produto interno com x. Mas o gradiente de h, pela proposição genérica, é a parte tangente do gradiente da função de distância no ambiente. Então isso é o produto interno do gradiente no ambiente com x. Só que o gradiente no ambiente é x menos q. Então é ponto crítico, C e somente C. Isso é zero para todo vetor tangente. Ou seja, C e somente C, isso daqui é normal. Que era essa última afirmação aqui. Tá certo? Então vejam que interessante que essa proposição aqui genérica, ela aplicada em dois casos particulares muito importantes, te dá a informação geométrica, né? Interpretação da hessiana como a segunda forma fundamental da função altura, e agora também a hessiana da função distância, em termos da segunda forma fundamental e da métrica. E este último corolário aqui, ele nos permite demonstrar uma extensão do fato de que qualquer superfície compacta do R3 tem um ponto elíptico, ou seja, um ponto onde a curvatura gaussiana é maior do que zero. A gente pode estender esse resultado em codimensão qualquer para subvariedades do euclidiano. E o corolário é o seguinte: seja f uma imersão isométrica no euclidiano,
de uma variedade riemanniana compacta. Então existe um ponto e uma direção normal, onde o operador de forma é positivo definido. Existe um ponto x0 da subvariedade e um vetor normal xi normal em x0, tais que o operador de forma na direção de xi, o axi, é positivo definido. E isso é uma generalização do fato de que qualquer superfície compacta do R3 tem um ponto elíptico. E um ponto elíptico, por definição, é um ponto onde a curvatura gaussiana é maior do que zero. Mas para a superfície, o operador de forma tem dois autovalores. Então, ela ser maior do que zero, produto dos dois autovalores maior que zero. Ou seja, tem o mesmo sinal. Ou seja, é definido. E aí você pode trocar o xi por menos xi eventualmente, para pegar um operador de forma que seja positivo definido. Então, para superfícies é equivalente, né? Ter curvatura gaussiana maior do que zero, é equivalente a você poder escolher um dos dois vetores normais, de modo que o operador de forma é positivo definido. E isso vale em geral para qualquer subvariedade compacta do euclidiano. Sempre existe um ponto e pelo menos uma direção normal, cujo operador de forma é positivo definido. E a demonstração é simplesmente aplicar aquele resultado anterior da hessiana da função altura. A ideia é pegar um ponto à distância máxima da origem. Então, eu vou pegar um ponto que está à distância máxima da origem. Um ponto onde a distância até a origem é máxima. E aí, pelo corolário anterior, o meu f de x0 é normal. É aqui o Q, o meu Q é zero. Aqui. Então, como o x0 é máximo, peguei ele como sendo o máximo, já que a variedade é compacta, né? Se a variedade é compacta, existe um máximo. Eu peguei esse x0 como sendo o máximo. Então, em particular, é ponto crítico. Se é ponto crítico, esse vetor aqui é normal. Mas o Q aqui é zero pra gente. Então, o f de x0 é normal. Então, eu posso tomar o xi como sendo menos ele. Que também é normal. Por que eu peguei menos? Porque agora, quem é que vai ser o operador de forma na direção do xi? Isso aqui, por definição, é a segunda forma fundamental, produto interno com xi, que é o menos f de x0. Mas agora eu uso a fórmula da hessiana. Este cara aqui vai ser, tá com um sinal de menos do outro lado, né? Vai ser menos a hessiana mais a métrica.
Só que eu peguei ele como sendo um ponto de máxima. Então a hessiana é negativa definida, mas tem esse sinal de menos aqui. Então isso aqui é positivo. Então isso aqui é sempre maior ou igual. Negativa semidefinida, né? Ponto de máxima. Hessiana é negativa semidefinida. Então isso é maior ou igual a norma de x ao quadrado. Ou seja, o axi é positivo definido. Como a gente queria. E isso conclui por hoje.